moleque que todo mundo achava ser o mais fraco no grupo pode ser na real a arma secreta do Vecna. E o motivo dele não ter matado Will naquele momento perfeito é tão absurdo, tão insano, que parece até spoiler do final da série. Então segura firme porque hoje eu vou te mostrar como Will pode ser a peça central do plano oculto do Vecna. E o detalhe é que isso tudo estava escondido na nossa cara desde a primeira temporada. Então já chega nesse vídeo deixando seu like e se inscreve aqui no canal. Eu sou Eric Brelais e vamos junto para mais um vídeo. Stranger Things sempre deixou sinais de que o Will era diferente, só que eles não faziam isso de um jeito óbvio. Afinal, ele não foi construído como um herói clássico, daqueles que surge com explosão atrás e traje brilhante. Ele sempre foi trabalhado de uma forma mais discreta, escondendo no silêncio o que estava sendo moldado lentamente. Desde o desaparecimento dele lá na primeira temporada, a narrativa se comporta como se algo muito maior estivesse acontecendo, só que sem entregar tudo. E isso faz muito sentido porque, olha só, ele passou um tempo absurdo preso no mundo invertido. Ele voltou com uma ligação estranha com aquela dimensão e carrega marcas que não funcionam como um trauma normal. Tudo bem que a gente consegue ver que a série ela trabalha tudo aquilo como se fosse realmente um trauma, só que se a gente perceber todos os detalhes escondidos, a gente vê que não é só isso não. Tanto é que a quinta temporada ela vem e confirma tudo isso pra gente. O Will não está apenas lembrando do que viveu, ele está conectado. Ele sente quando aquelas criaturas se aproximam, percebe a presença que ninguém mais nota, enxerga acontecimentos como se tivesse compartilhado a visão com algo lá dentro do mundo invertido e, principalmente, ele entende as emoções vindas daquele lugar como se fossem dele. A relação com a mente colmeia fica tão intensa que ele começa a interferir nela sem perceber. E isso, galera, é um nível de poder psíquico absurdo. E não é um efeito colateral, não é um sintoma, não é um eco do passado, não, é uma habilidade real que ele possui. E quando tudo chega lá no episódio envolvendo a base do governo, aí tudo explode. O governo pega todas as crianças que se encaixam no perfil que o Vecna está mirando, acreditando que é a Eleven que está causando tudo. Enquanto isso, o grupo tenta montar um plano para tirar os pequenos de lá. E é claro que tudo dá errado. Eles conseguem avançar até certo ponto, mas o caos começa a engolir tudo. Em poucos minutos, a operação que parecia arriscada vira um desastre completo. E como se não bastasse, o Vecna abre um portal dentro da instalação, invade com criaturas e transforma o lugar num cenário de destruição absurda. No meio disso tudo, ele finalmente fica cara a cara com Will e essa cena já diz tudo, galera. O Vecna levanta o garoto no ar, olha nos olhos dele e fala como se estivesse revisitando uma memória que marcou a própria existência. Fala sobre a conexão deles, lembra do momento em que ele percebeu que poderia entrar na mente de alguém pela primeira vez. Assistindo essa cena, ela tem muito aquele clima de tipo, pronto, vai acontecer. O vilãozão vai realmente matar o nosso pequeno herói. E o clima fica de fato tão tenso que a gente enxerga aquilo como sim, essa é a oportunidade perfeita pro Will e completamente de F. O Vecna vai finalizar ele. Só que adivinha só? Pois é, nada disso acontece. O Vecna acaba soltando o Will. Pois é, simples assim. Sem ataque, sem absorver nada, sem se aproveitar da vulnerabilidade, sem tentar controlar ele de novo, ele simplesmente larga o moleque e vai embora. E ó, você não ficou com aquela sensação de estranhamento por acaso não. A cena realmente foi construída para causar esse tipo de impacto. Depois de tantos sinais de perigo, depois de tanta perseguição, depois de falas e falas que deixavam Will em constante ameaça, o Vecna faz exatamente o oposto do que seria o lógico. Ele acaba recuando. E é aqui que a gente vai começar a entrar na explicação. Assim que o Vecna cruza o portal, o Will libera algo que estava reprimido nele há muito tempo. A energia psíquica que ele vinha sentindo dentro do peito encontra uma saída. Os olhos dele se transformam, a presença dele muda e em poucos segundos ele destrói 3 Demogorgons sozinho, em locais diferentes, apenas usando a força mental. E isso não foi um estado mental, não foi descontrole dele. Na verdade foi uma manifestação de poder genuíno, uma manifestação de alguém que só poderia estar diretamente conectado com o mundo invertido de uma forma muito profunda. E esse momento é tão incrível que ele não só revela o poder do Will, mas também revela que o Vecna sabia disso. E é justamente por isso que ele decide não matar o Will. Tanto é que a teoria que mais faz sentido, ela começa a ganhar forma exatamente aqui. A temporada 5 mostra claramente que o Vecna está reunindo 12 crianças.
E 12, como alguns de vocês já sabem, é o número que acompanha ele desde a 4ª temporada. Os relógios que ele usa como assinatura visual têm 12 horas. O sinal que antecede seus ataques segue o padrão de funcionamento ligado ao tempo, e todas as crianças marcadas têm a idade exata que o Will tinha quando foi capturado lá na 1ª temporada. E isso, galera, é um padrão, isso é intenção, isso faz parte da construção de tudo. E é aqui que a gente começa a entrar na cereja do bolo, galera, que é o The First Shadow, a peça canônica que mostra a origem de Henry Creel. A peça deixa claro que Henry não nasceu como monstro, ele foi dominado pelo Devorador de Mentes. A entidade entrou na mente do garoto, moldou a consciência dele, alterou pensamentos e sentimentos e transformou ele em uma ferramenta. Henry não virou o Vecna porque quis, ele virou porque foi corrompido, e essa é a chave que destrava todo o resto. Se o Vecna é uma criação do Devorador e não um vilão independente, então a pergunta que temos que fazer não é qual é o plano do Vecna, mas sim qual é a parte do plano original que o Vecna tá tentando sabotar. Eu sei, isso é bizarro, mas tudo indica que é exatamente isso que tá acontecendo. A teoria mais consistente é que o Devorador de Mentes pediu ao Vecna que reunisse crianças com potencial psíquico para transformá-las em extensão da colmeia, um exército, uma espécie de tropa mental, uma rede de soldados conectados. Só que o Vecna, ele não é mais um simples fantoche. Ele já entendeu que sozinho ele não é forte o suficiente para derrotar a entidade. A relação entre eles não é de tipo parceria, não, é uma escravidão. Tá, então o que ele faz? Ele obedece só o suficiente para não levantar suspeitas, reúne as crianças como foi ordenado, mas ao invés de entregá-las como arma para o Devorador, ele as fortalece. Ele desperta nelas exatamente o tipo de poder que poderia um dia quebrar a conexão da entidade. E dentro desse grupo dos 12, o Will é a peça mais importante. Ele foi o primeiro Vezzel. Ele sobreviveu aonde ninguém sobreviveria. Ele voltou com a mente intacta. Ele acessa a colmeia sem ser dominado. E como a temporada mostra, ele consegue influenciar o sistema, algo que nem a Eleven é capaz de fazer nessa forma. E a jornada emocional dele faz muito sentido dentro desse contexto. O Will, ele sempre se questionou, sempre escondeu sentimentos, sempre carregou medo, sempre evitou se impor. E isso não era fraqueza narrativa, era preparação. Quanto mais ele se aceitava, mais os poderes dele se soltavam. E a amizade dele com a Robbie é o gatilho final disso. Ela cria um espaço onde o Will pode finalmente falar sem medo. E essa sensação de liberdade que ele acaba sentindo abre portas que estavam fechadas desde lá da 1ª temporada. E vocês vão perceber que a partir disso tudo faz sentido. O Will não é um sobrevivente, ele é um candidato, um protótipo, uma criação inacabada, a primeira peça do tabuleiro que o Vecna está tentando reorganizar. E aí vem a previsão para o final de Stranger Things. Não vai ser só a Eleven contra o Devorador, não vai ser só Hawkins contra o Caos, vai ser uma guerra mental, possivelmente com o Vecna lutando ao lado das crianças que ele ajudou a despertar, e no centro dessa batalha vai estar o Will. E é aqui que tá a resposta de tudo, galera. O Vecna não matou o Will porque ele precisa dele, não como um aliado voluntário, mas como uma arma, como uma peça que pode quebrar o Devorador por dentro, como uma mente capaz de se conectar sem ser corrompida. No fim, Stranger Things sempre esteve caminhando para isso. A história nunca foi só sobre a Eleven, nunca foi só sobre Hawkins, era sobre o Will. E quando a série terminar, muita gente ainda vai se surpreender com algo que estava ali, desde a 1ª temporada, o tempo todo. Por isso que agora eu quero saber de vocês. E aí, pra você faz sentido esse caminho que o Will tá seguindo? Você acha que o Vecna realmente tem um plano escondido? Ou tudo isso, na verdade, foi feito só pra confundir a gente ainda mais? E comenta aqui, qual você acha que vai ser o papel do Will lá na batalha final? Não sai desse vídeo antes de deixar seu like e se inscrever no canal, viu? Um beijo, abraço e até o próximo vídeo. Tchau!